Paz do Senhor a todos, que Deus possa continuar abençoando vocês. Para mim é um grande privilégio, uma grande alegria podermos estar aqui para juntos pensarmos a respeito de Deus. Se tem uma coisa que realmente é alegradora para a fé cristã, é a reflexão genuína a respeito de Deus, ou sobre quem Deus é. Então, quando nós pensamos esses temas, os nossos corações precisam realmente se alegrar, pulular, porque de fato nós estamos lidando com aquele que é o doador da vida, da nossa vida. Então isso precisa nos alegrar muito. Então para mim é um grande privilégio e eu me sinto honrado em poder estar aqui para juntos pensarmos esse tema. E eu quero começar então fazendo a leitura do texto de Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3. Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Embora a nossa temática ela esteja propriamente estruturada em cima dos títulos de Deus, eu acredito que nós também precisamos pensar sobre o nome de Deus. Então eu acrescentei essa reflexão na nossa palestra de hoje, tá bom? O nome de Deus e os seus títulos. Para nós conhecermos a Deus, nós precisamos ter a convicção de que Ele extrapola a nossa mente. Ou seja, nós começamos a conhecer Deus quando nós entendemos que Deus não pode ser colocado dentro de uma caixa e ser dissecado, ser estudado como nós acreditamos fazer isso. Deus está para além da nossa compreensão no que diz respeito à sua plenitude, à sua totalidade. Por isso que eu gosto muito do teólogo Paul Tillich, quando ele diz que Deus é o mistério revelado que permanece um grande mistério. Porque Deus é um mistério revelado que permanece um grande mistério. Porque Deus quis tirar o véu de si, apresentar-se, mostrar a sua face para as pessoas, para que dessa forma as pessoas pudessem então começar a se relacionar com ele de uma maneira mais genuína, de uma maneira verdadeira. Então, quando Deus arranca o véu de si, mostrando sua face para suas criaturas, ele possibilita a conhecê-lo mais e mais. E não apenas a conhecê-lo, mas também a se relacionar com ele. Nós entendemos que existe uma diferença entre conhecer alguém e se relacionar com essa pessoa. Então, Deus quer que nós o conheçamos e nos relacionemos com ele. Porém, quando Deus então tira o véu de si, se revelando para as pessoas, nós percebemos o caráter inescrutável de Deus. Perceba que à medida que Deus quer se fazer conhecido e ele se faz conhecido, ao mesmo tempo ele se demonstra inescrutável. Por isso que Deus é o mistério revelado que permanece um grande mistério. Porque à medida que nós vamos conhecendo dele, um desses conhecimentos é que não podemos esgotar o conhecimento e a investigação a respeito de Deus. Então nós temos que continuar nos aprofundando, temos que continuar realmente mergulhando mais profundo nesse Deus, com essa consciência. Agora, aqueles que se lançam na ousadia de acreditar que dominam o assunto a respeito de Deus e que somente ele pode falar a respeito de Deus, porque ele conhece, sabe quem Deus é,
no que diz respeito a todas as relações com ele, então essa pessoa não conhece Deus. Volto a dizer, porque conhecer a Deus, a princípio, é entender o seu caráter inescrutável. Porém, diz Brunner, né, quando dizemos isto, já começamos a conhecer a Deus, a ensinar ao homem a respeito dele, pois que isto precisamos é conhecimento de Deus e a doutrina de Deus, a saber que ele é incomparável, não pode ser definido. Então, quando nós falamos para as pessoas que Deus não pode ser conhecido na sua plenitude, nós já começamos a ensinar as pessoas a respeito de Deus. E isso é bastante interessante e precisa realmente nos provocar cada vez mais e mais a olharmos para a temática do nome de Deus e os seus títulos com bastante carinho. Porque o nome de Deus e os títulos de Deus sugerem para nós que nós podemos então conhecer a Deus em sua completude. Ouça o que eu estou dizendo. Sugere para nós. Não afirmam isso, mas sugere. Então, quando nós estudamos o nome de Deus e os seus títulos, nós corremos o risco de acreditarmos que agora sim eu dominei todo o assunto a respeito de Deus. Mas nós sempre temos que lembrar que Deus não pode ser realmente enclausurado nas nossas mentes. E é nesse ponto, então, que fica claro a distinção entre o Deus da Bíblia, o Deus que se revela, e os outros deuses. Enquanto o Deus da Bíblia, ele se revela e não pode ser totalmente conhecido, e por isso é um mistério, os outros deuses podem ser conhecidos na esfera daquilo que é natural e dado, quer no processo do mundo natural, quer na mente humana. Ou seja, o Deus da Bíblia, ele se mostra, mas permanece um mistério. E por isso nós não podemos esgotar o tema dele. Agora, os outros deuses, não. Os outros deuses, eles são realmente possíveis de se entender completamente. Por quê? Porque os outros deuses, eles têm duas relações. Eles têm as relações a partir da natureza e a relação a partir da mente humana. O que isso significa? Que quando nós começamos a estudar os fenômenos naturais e entender os fenômenos naturais, os deuses começam a ser diluídos. Quando nós entendemos como que se dá todo o processo natural, os deuses se esvaem. Por quê? Porque os deuses são construções humanas para explicar fenômenos naturais. Mas diante dessa fenomenologia explicada, para que os deuses? Por isso que os outros deuses, eles não apenas são passíveis de ser conhecidos por completo, mas eles perdem o seu caráter de existência e de realidade. Porque um Deus que é explicável totalmente não pode ser Deus. Então, no sentido natural, os deuses deixam de ser deuses porque nós o entendemos. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, Baal, que é considerado aí o deus da natureza, da chuva, dos ventos, né, do fogo, do ar. Então, quando a gente explica esses elementos, para que então Baal? Baal se desfaz. Então, esse nome e esse título não tem mais nenhum significado, ou mais nenhuma significação na existência humana. Da mesma forma, nós temos, então, o processo mental. Eu disse que os outros deuses, eles são possíveis de ser conhecidos a partir do estudo da natureza e a partir do estudo da psique. Quando se estuda a mente humana, se percebe que o ser humano tem em si a inclinação de criar, de projetar deuses, de levar coisas e pessoas a situações de apoteose. Ou seja, eles estão divinizando coisas. Por isso que na psicanálise, principalmente, nós vamos ver falar muito a respeito de o conceito de Deus nada mais ser do que a falta de um pai. A falta da paternidade. Então, cria-se um Deus para poder suprir isso e dar nomes e títulos a esses deuses.
Mas quando a mente humana é estudada, é esquadrinhada e começa a ser entendida, então se percebe que esses deuses não têm mais sentido. Porque entende-se que eles são projeções da mente humana. E um Deus que é produto da mente humana não pode ser Deus. Então, dessa forma, os mistérios dos outros deuses, por um lado, são desvendados quando a natureza é compreendida e explicada. E do outro, quando a psique é estudada. Pois se os outros deuses são profusões imagéticas da alma humana, logo carecem de realidade. Por isso, não são e nem existem. O Deus de Israel é diferente. O Deus de Israel, ele é diferente porque ele aparece intensivamente, de forma metafórica, indicando que não podemos pensar em uma imagem para Deus. Enquanto os outros deuses se pensam uma imagem a respeito deles e por causa disso se atribui nomes a eles, o Deus de Israel não. O Deus de Israel, ele se apresenta para nós de maneiras metafóricas, justamente para que nós não possamos construir imagens a respeito dele. O Deus da Bíblia se apresenta metaforicamente, bem como se permite ser titulado a partir das experiências humanas com a natureza e com a sociedade. Ou seja, o Deus de Israel, ele se apresenta para nós, para a sua criatura, de maneiras metafóricas, mas ele também permite com que o homem, na sua experiência com ele, fale algo a respeito dele. Ou então lhe atribua algum título. Então, muitos dos títulos de Deus estão diretamente relacionados com a experiência de um humano com ele. E a partir dessa experiência, então, esse humano olha para ele e diz, olha, esse é o El Shaddai. Esse é o El Shaddai. É o Deus que sustenta. E daqui a pouco nós vamos falar sobre esse título melhor. O outro olha e fala, olha, esse é Yahvé Rafá. É o Deus que cura. Perceba então que a partir das experiências, Deus se permite ser titulado pelas pessoas. Titulado, não definido, porque Deus não se define, nem em forma e nem em essência. Então, quando pensamos no Deus das Escrituras, não concebemos uma imagem própria dele. Por isso, a proibição, de confeccionarmos esculturas dele. Pois Deus não pode ser definido em forma e em essência, mas sim pensado através de conceitos sociais, realizacionais, fabricais e naturais. Então, perceba que o Deus das Escrituras, embora ele não possa ser pensado a partir de uma imagem, ele pode ser pensado a partir de conceitos. E eu repito esses conceitos, conceitos sociais, realizacionais, fabricais e naturais. O que isso quer dizer? Quando nós pensamos em Deus a partir do conceito social, e aqui nós já vamos falando, de uma maneira aleatória, alguns títulos de Deus, mas quando nós pensamos então em Deus a partir de conceitos sociais, nós estamos falando de conceitos como Senhor, Redentor, Salvador, Auxiliador, Pastor, Pai. Todos esses títulos, esses conceitos, eles são sociais. E Deus, então, nos permite pensar e refletir sobre ele a partir desses conceitos. Porque à medida que ele vai se revelando a nós, e nós sabemos que Deus, quando se revela ao ser humano, ele realmente desce até a limitação da mente humana para poder se comunicar com ela. Então, à medida que Deus desce a limitação humana para se comunicar com ela, ele permite esses paralelos de comparações. Paralelos de comparações. Na minha percepção,
uma problemática dos paralelos de percepções a respeito de Deus é porque nós partimos de baixo para cima, né? Sendo que quando Deus permite isso, ele quer que nós partamos de cima para baixo. O que isso significa? Quando a gente pensa o conceito paterno, muitas pessoas se frustram com os pais, e quando pensa em Deus como um pai, a imagem, o conceito de pai que ela tem é totalmente deturpado. Então, Deus, enquanto pai, acaba sendo algo ruim. Não é algo benéfico. Porque ele pensa o pai a partir da terra, a partir de baixo. Mas a ideia de Deus em permitir com que a gente pense ele de maneira social, em conceitos sociais, é para que nós pensemos primeiro nele. Ou seja, qual é o arquétipo paterno? O arquétipo paterno é Deus. Então eu penso pai a partir de Deus. E eu procuro nos homens uma paternidade que se assemelhe à de Deus. Mas nós fazemos o inverso. E ao fazermos o inverso, nós perdemos a força das relações com os títulos de Deus. Porque os títulos de Deus nos ajudam a entender melhor todos os processos sociais e como eles deveriam se organizar, como eles deveriam acontecer. Por isso que os títulos de Deus estão aí, para nos ensinar a respeito disso. Então, como é que eu penso a partir de um Senhor? Como é que eu penso um Redentor, um Salvador, um Auxiliador, um Pastor, um Pai? Socialmente, eu olho para os títulos de Deus, que me permitem, então, refletir a respeito desses conceitos. Então, o conceito é social. O conceito realizacional diz respeito àquilo que o homem faz. Ele cria, ele protege, ele provê, ele sustenta. E nós temos todos esses títulos também em Deus. É um Deus que cria, é o Deus que protege, provê, é um Deus que sustenta. Então, quando nós vamos pensar em realizações, nós temos que olhar para os títulos de Deus para que nós possamos, então, realizar as coisas como elas precisam ser realizadas. Do contrário, nós faremos tudo diferente. Nós faremos de maneira tal que nós vamos corromper o nome e os títulos de Deus. Então, nós precisamos olhar para esse Deus que se revela para nós e nos permite pensá-lo a partir desses conceitos e aprender cada vez mais e mais dele. Ou seja, o que é um protetor? O que é um provedor e um sustentador? E a gente percebe nesses títulos de Deus que o protetor, o criador, o sustentador, ele não é apenas aquele que chega e oferece alguma coisa e sai. Cumpri com o meu papel e continua a vida. Não. Nós entendemos que este ser que cria, protege, sustenta, provê, ele se responsabiliza. Ele se relaciona, ele está junto, ele está presente. Ele participa da vida daquele que ele está sustentando, que ele está provendo, que ele está protegendo. Ele precisa participar. Então, os títulos de Deus nos ajudam a pensar essas correlações. Como nós nos damos, nos relacionamos com Deus, conosco mesmo e com as pessoas. O terceiro conceito é o conceito de fábrica. Eu falei lá, fabricais. Fábrica. Nós podemos pensar Deus, e nós vimos também alguns títulos de Deus nesse sentido. Deus é o quê? É a nossa fortaleza. Deus é a nossa casa. Deus é torre forte. Deus é o nosso esconderijo. Perceba que fábrica é de fabricar mesmo, de fazer. São coisas que o ser humano constrói. Deus, então, se revela a partir desses títulos para que nós possamos ter mais aproximação dele. O Deus das Escrituras, ele é extraordinário e ele se diferencia muito dos outros deuses porque ele é um Deus relacional. Ele é transcendente? Sim, mas ele também é imanente. Ele quer participar. Ele quer participar. Ele necessita disso? Ele precisa disso? Claro que não, porque ele é Deus. Mas ele quer.
E se ele quer, o que ele faz? Ele usa linguagens, conceitos que são perceptíveis a nós, que são alcançáveis a nós. Eu iniciei dizendo que Deus é inescrutável no que diz respeito à sua plenitude. Mas por ser inescrutável, não necessariamente ele não é conhecível. Então nós conhecemos aspectos de Deus. E para ser mais exato, uma frase que o pastor Elmer sempre fala, né, quando ele diz a respeito da Bíblia, nós conhecemos a Deus aquilo que nós necessitávamos de conhecer dele, através da sua revelação. Então a Bíblia tem tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus. A Bíblia prende Deus, limita Deus? Não, mas ela é o conteúdo necessário que nós precisamos para saber a respeito de Deus, para conhecer mais a Deus. Então, nesse sentido, Deus se permite ser titulado a partir de feituras, de fabricações. Então, ele é fortaleza, ele é torre forte, ele é esconderijo, ele é casa, ele é templo e outras tantas construções, né, que o homem faz para si. E o quarto conceito é o conceito natural. O conceito natural. Ou seja, quando nós pensamos a respeito de Deus, nós podemos pensar também a respeito das coisas da natureza. Deus é uma rocha. Deus é água, é fogo, vento, árvore frondosa. Ou seja, são elementos da natureza que nos fazem olhar e perceber um Deus criador. E a partir da relação saudável que nós temos com esses elementos, nós percebemos então Deus. Nós percebemos a ação de Deus, o Deus provedor, a providência de Deus em todas as coisas. Então, os títulos de Deus e o nome dele, que nós vamos entrar agora no nome, e depois eu vou falar mais um pouco sobre os títulos. Então, os títulos e o nome de Deus nos ajudam, ou pelo menos nos provocam a desejar conhecer mais e mais desse Deus, de uma maneira profunda, de uma maneira séria, sempre entendendo que o conhecimento de Deus precisa desenvolver em nós o temor desse Deus. E todos nós sabemos que existe essa diferenciação entre o medo e o temor. O medo é aquilo que nos paralisa, que nos impede de prosseguir, que não nos deixa se desenvolver. O medo também nos faz correr, né? Você vê alguma coisa que você tem medo, você corre muitas vezes. Então o medo é aquilo que causa pavor. O medo é aquilo que realmente nos paralisa no sentido negativo da coisa. O temor não. O temor é quando nós conseguimos perceber a grandeza, a magnitude, a majestade da pessoa que está na nossa frente e nós nos curvamos, nos rendemos diante dela, reconhecendo a sua grandeza e a sua soberania. E a partir desse tipo de conhecimento, nós então podemos fazer eco àquilo que o profeta Abacuque disse. Em Abacuque capítulo 2, ele escreve: o Senhor, Yahvé, né? Porém, está em seu templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Isso é extraordinário. Então, eu comecei dizendo que nós temos que tomar cuidado, porque o estudo do nome e dos títulos de Deus pode nos fazer acreditar que nós nos tornaremos doutores em Deus. Aquele que domina a divindade, o assunto da divindade. Mas, diante desse conhecimento, o profeta Abacuque diz que nós temos que ficar quietos, em silêncio, reconhecendo a grandeza desse Deus e percebendo o quão pequeno nós somos. E Goethe escreveu, concluindo, né, comentando esse versículo de Abacuque, Goethe escreve uma frasezinha simples também: sossegadamente
para adorar o inescrutável. Ou seja, diante dele, nós paramos em silêncio, sossegadamente, para adorar o inescrutável. E nós sabemos que adoração não diz respeito à música. Adoração não diz respeito à dança ou a qualquer tipo de expressividades culticas. Adoração diz respeito a uma consciência profunda sobre quem Deus é. Isso é adoração. Ter uma consciência profunda sobre quem Deus é. É por isso que os discípulos, quando eles olham Jesus ao longe, em Mateus capítulo 28, versículo 17, o que eles fazem? Eles prosquineo, eles se prostram em adoração ao Senhor, reconhecendo quem de fato Jesus é, o Deus encarnado. Então, isso é a adoração. E quando nós, então, começamos a mergulhar no nome, nos títulos de Deus, essa ideia de adoração precisa continuar crescendo cada vez mais e mais em nós. Porque se é um conhecimento profundo, significa que nós temos que crescer todos os dias. O que é profundo não é alcançável de uma maneira rápida. O que é profundo precisa se cavar, cavar, cavar e cavar. E como nós estamos falando de Deus, como Paulo disse, né? Agora fugiu o versículo, como ele fala, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tão insondáveis são os teus juízos. Ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tão insondáveis são os teus juízos. Ou seja, é alguma coisa que a gente precisa mergulhar constantemente. Por isso que nós jamais conseguiremos esgotar o tema a respeito de Deus. Mas nós conseguimos, de alguma maneira, nos relacionarmos com Ele a partir daquilo que Ele quer que nós nos relacionemos. Então, a relação com Deus não é a partir daquilo que nós queremos. A relação com Deus não é a partir daquilo que nós achamos. A relação com Deus não é a partir daquilo que nós construímos dentro da nossa existência. A relação com Deus é a partir da sua revelação. Como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. E a princípio, Deus, ele começa a mostrar que Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, entendendo o seu nome e também os seus títulos. É sabido de todos nós que, culturalmente, cada nação tinha os seus deuses, conhecidos como deuses tribais e territoriais. Ou seja, cada nação, cada tribo tinha lá o seu deus. E ela nomeava esse deus, fazia imagens de escultura sobre esse deus, criava um altar de adoração, templos para poder estar se curvando diante desse deus. Então nós sabemos que isso era comum na época bíblica. E não apenas isso, né? Eles se organizavam. O centro organizacional das nações estavam a partir do seu Deus e do nome que ele tinha. O nome do Deus era um centro organizacional para a nação. Então, se você não compreende, não entende o nome daquele Deus, você chega num território estranho, vai dar ruim. Vai ser problema para você. Por quê? Porque você vai entrar em um território que pertence a um Deus. E esse Deus precisa ser reconhecido lá. E ele tem um nome. E ele precisa ser chamado e cultuado a partir deste nome. E como a nação de Israel surge no meio desse panteão de deuses, a princípio, a relação deles com a manifestação de Deus, ou com a manifestação do Deus único e verdadeiro, seguia os mesmos padrões da época. Então, quando Deus começa a se revelar para o povo de Israel, eles estão inseridos dentro de um contexto cultural e a percepção que eles têm desse Deus que está se revelando
se equipara à das outras nações. Por isso que no início eles querem pegar o Deus único e verdadeiro e colocar no bolso e dizer: esse aqui é o nosso Deus. Você tem o de vocês. Esse aqui é o nosso. Por quê? Porque é a mentalidade que se tem da cultura da época. Então Deus ele começa a se revelar para a nação de Israel para mostrar que ele é o Deus único e verdadeiro e que não pertence a um ou a outro, mas ele é Senhor de tudo e de todos. Portanto, para cada ação do nome de Deus, ou cada ação que Deus realizava, Deus estava mostrando para o povo de Israel que ele, de maneira paulatina, estaria então se estendendo para todas as nações. Por isso que a nação de Israel, a princípio, é o povo escolhido para quê? Para proclamar esse Deus. Então a missão, a eleição de Israel é para proclamação desse Deus único e verdadeiro. Mas nós não podemos esquecer que esse Deus único e verdadeiro, ele vai se revelando na medida que as pessoas conseguem compreendê-lo. Quando nós queremos criar relações comunicacionais, nós não entramos no mundo de alguém de qualquer forma, chutando tudo, virando tudo de ponta cabeça, dizendo: olha, vocês entenderam tudo errado até agora, o certo é esse. Não, nós vamos procurando meios, palavras, formas para irmos inserindo novos conceitos. E o Deus da Bíblia é assim, o Deus único e verdadeiro, ele faz isso. Ele vai se inserindo na mente daquelas pessoas para que elas entendam de fato que ele é o Deus único e verdadeiro. É por isso que a gente lê no texto bíblico muita coisa sobre enoteísmo e politeísmo. Está repleto disso. O povo de Israel é um povo que se perde o tempo inteiro para os outros deuses. Por quê? Porque eles estão sendo educados. Eles estão sendo ensinados por este Deus, para que eles entendam que ele é o Deus único e verdadeiro. Por isso, nós lemos, né, pensando aqui, mais uma vez, na forma de lidar com Deus, da cultura da época. Então, nós vamos ler que Abraão, ele olhava para Deus como El Shaddai. Então, quem é o Deus que Abraão adorava? El Shaddai. Quem era o Deus de Melquisedeque? El Elyon, o Deus Altíssimo. Perceba que são personagens que estão falando do mesmo Deus, mas na cabeça deles, cada um tem o seu. E esses títulos, a princípio, eram vistos como nome. Então, El Shaddai era o nome do Deus da família patriarcal. E é interessante que eles não apenas se apropriavam disso, mas eles passavam para as gerações, né? El Shaddai é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No caso de Isaac, ele é o terror de Isaac. É isso que o texto diz, né? O Deus de Abraão, o terror de Isaac e o Deus de Jacó. Então, perceba que a revelação do nome de Deus, a primeiro momento, ela está apontando, de fato, para um nome próprio. Porque, a primeiro momento, o nome de Deus é apontado como um nome próprio. Porque Deus está ensinando aquele povo a invocá-lo. Na terra, irmãos, na terra de muitos deuses, ter o nome próprio é necessário. Para que se invoque, para que se ore, para que se busque o seu Deus de fato. E não um panteão de deuses. Então, o primeiro momento que o nome de Deus está ligado é o momento realmente para que o povo tenha consciência sobre quem ele é e comece a buscar o Deus único e verdadeiro. Então, primeiramente, o nome de Deus é o nome próprio. E qual é esse nome próprio? O nome próprio de Deus é Yud, Re, Vav, Re. É o tetragrama, Iavé.
Embora Iavé, Jeová e Jeová são todas tentativas de pronunciar o nome de Deus, nós sabemos que, historicamente, o nome de Deus, ou a pronúncia do nome de Deus, se perdeu. Não se sabe mais como é que se pronuncia esse Yud, Re, Vav, Re, o tetragrama, né, hebraico. Não se sabe como se pronuncia isso. Porém, existem tentativas. E uma tentativa que mais se aproxima é essa, né, Iavé. Embora para nós tenha se propagado Jeová. Tem nenhum problema também falar Jeová, né? Mas é um pouco estranho. Melhor seria, né? Um pouco melhor seria o Iavé, tá bom? É o que se aproxima um pouco mais. É certo? Não, mas ajuda. Ajuda a nós termos uma identificação desse Deus. Tá ok? Então, primeiramente, o nome de Deus seria, então, Yud, Re, Vav, Re. Iavé. Esse nome próprio de Deus, a princípio, ele serve como denúncia contra aquilo que eu já disse, contra o enoteísmo e contra o politeísmo. O que é enoteísmo? Enoteísmo é você acreditar que existem vários deuses e entre esses vários deuses existe um que é o chefe, que é maior. Politeísmo são todos iguais. Existem vários e todos eles são iguais. Então, quando Deus, a partir do seu nome próprio, Yud, Re, Vav, Re, se revela, ele já começa a denunciar essa concepção corrompida de que existem vários deuses. Porque o nome Iavé tem essa ideia de ser o Deus único e verdadeiro. Iavé tem essa proposta de ser o soberano, o elevado, o Senhor, sobre tudo e sobre todos. Então, quando nós começamos a pensar Iavé, nós já começamos a pensar num Deus único e verdadeiro. Então, esse primeiro movimento revelacional de Deus quer impedir que o seu povo fique invocando outras divindades em seus cultos. Ele quer estabelecer-se na mente humana como Deus único e verdadeiro. Por isso a importância de nós conhecermos o nome de Deus. E eu volto à frase, né? Porque em terra de divindades, a identificação é fator primordial. Por isso, a expressão mais utilizada no Antigo Testamento para Deus é o seu nome, Iavé. Essa expressão ela aparece mais de 6.000 vezes. Mais de 6.000 vezes aparece essa expressão Iavé, que é a transliteração de YHWH, que é o tetragrama hebraico. Esse tetragrama, ele aparece lá em Êxodo, né? Capítulo 12, quando Deus capítulo 12, 3, quando Deus se revela para Moisés e diz: eu sou o que sou. E existe aí algumas discussões a respeito desse eu sou o que sou, né? Tendo em vista que a língua hebraica do Antigo Testamento não tem o verbo ser e estar, então como Deus poderia se revelar como eu sou o que sou? Arreiê, axé, arreier, é o que aparece lá, né? Serei aquilo que serei. Seria mais interessante. Mas ainda assim, a proposta ali aparece como Yud, Re, Vav, Re. Iavé. Ele se apresenta para que as pessoas parem de invocar em seus cultos outros deuses, outras divindades. Então, a princípio, começa assim, então, como um nome próprio. O termo Iavé também pode significar a divindade que sempre existiu, aquele que é eterno, ou com base na Septuaginta e na Vulgata Latina. A Septuaginta traduziu, né, o Iavé como Kyrios, e a Septuaginta e a Vulgata Latina traduz como Dominos. Tanto Kyrios como Dominus significa Senhor. Senhor no sentido de quê? De ser único, de ser elevado. Então, o nome de Deus, Iavé,
tem essa proposta de tradução e de significação. Aquele que sempre existiu. O Senhor que sempre existiu. O Senhor que é eterno. Então essa é uma proposta da tradução do nome de Deus, Yahvé. Então, volto a dizer, a princípio, o nome de Deus, ele é um nome próprio para uma identificação daquele povo. E aqui eu cito, mais uma vez, o pastor Elmer Barbosa, quando, no seu livro Deus, Bíblia em Trindade, ele escreve o seguinte: sendo assim, o nome de Deus representa muito mais do que palavras ou qualificação. Yahvé é um ser presente e transcendente. O nome de Deus representa muito mais do que palavras e qualificações. O nome de Deus diz respeito a um ser que é presente, ou seja, imanente e transcendente. E aqui então nós entramos no segundo movimento do nome de Deus. Enquanto o primeiro, Yahvé, diz respeito ao nome próprio, porque Deus está realmente se identificando para aquela nação, para que ela então entenda que ele é o Deus único e verdadeiro, depois o nome de Deus perde essa ideia de propriedade. Ele não é mais apenas um substantivo. O nome de Deus passa agora a revelá-lo como o ser único. O nome de Deus, Yahvé, passa a ser visto como o próprio Deus. Em essência, se falar de nome de Deus, pensa-se automaticamente no ser de Deus e não num substantivo que o qualifica ou que o identifica, mas pensa-se diretamente na pessoa de Deus. É por isso que quando Jesus nos ensina a orar, né? Quando vocês forem orar, orem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ora, Jesus não está falando para nós santificarmos um substantivo. Jesus não está falando para nós ficarmos aí nos digladiando, perguntando qual é o nome próprio de Deus para que nós então possamos falar a respeito dele e santificá-lo. Não, quando Jesus fala santificado seja o teu nome, Jesus está falando da pessoa de Deus. Por isso, então, o segundo movimento do nome de Deus diz respeito a quem Deus é em sua essência. O nome de Deus é a expressão de tudo que Deus é como revelação salvadora, escreveu M. Brunner. E continuou dizendo ainda mais: e não é só uma expressão pretendida para a comunicação do conhecimento, para uso do homem. Serve para designar a relação e intercâmbio entre pessoa e pessoa. Então, o nome de Deus, ele está aí para nos mostrar a nossa relação com ele. Então, quando pensamos em santificar o nome de Deus, nós estamos dizendo em vivermos de forma tal como Deus quer para que o nome dele seja santificado, glorificado. E nós sabemos que a santificação do nome de Deus não é que Deus precisa ser santificado, né? Mas é a demonstração de que ele realmente é separado, de que ele é único e verdadeiro. Então, à medida que nós entendemos Yahvé nessa perspectiva, primeiramente como nome próprio para identificá-lo, e depois como a totalidade do seu ser, nós começamos a viver para ele como ele quer. E a partir daí ele é glorificado. Então, o nome de Deus, Yud-He-Vav-He, para nós hoje, chega como sendo o próprio Deus. Deus em sua essência. A pessoa de Deus. E não simplesmente um qualificativo ou um identificativo. Para que a gente fique brigando por aí, falando: olha, você falou errado, a pronúncia não é essa. E por aí vai, né? Quando a gente começa a lidar, a aprender as línguas da Bíblia, nós temos também essa tendência, né? Quando a gente começa a aprender ali um pouquinho do hebraico, um pouquinho do grego, nós já nos sentimos já judeus e gregos, né? E nós queremos estar tudo errado e nós que estamos certos. Então a gente olha para uma história da igreja, nós olhamos para teólogos da igreja,
que dominavam ali, que estavam lá bem próximo deles, falando, não, esse cara aqui está errado. Quem está certo sou eu, que 6 meses comecei a estudar o grego e o hebraico. O grego e o hebraico. Né? E uma vez por semana ainda. Então certo estou eu, não eles. Então a gente precisa entender que quando nós olhamos para essas estruturas das línguas, nós precisamos resgatar o que elas realmente propõem para nós. E o nome de Deus é uma dessas coisas, né? E o de Re Vavire quer nos propor pensarmos Deus em sua completude. Não em particularidades, não em pedaços, mas pensarmos Deus por completo. Deus não pode ser desfacelado, né? Ou ele é pensado como um todo, ou não dá para se pensar Deus. Dito isso, então, sobre o nome de Deus, eu vou entrar aqui sobre os títulos. Enquanto o nome de Deus é a expressão de tudo que Deus é como revelação, os títulos apontam para as suas obras e os seus atributos. E Ezequiel Soares, na sua Teologia Sistemática, ele utiliza o termo nome para falar dos títulos de Deus, né? Mas ele utiliza o termo nome. Ele usa de maneira intercambiável, nome e título, tá bom? Então, todas as vezes que eu citar aqui o nome de Deus, aqui a partir dos títulos, entenda que eu estou usando de maneira intercambiável, caso eu faça isso. Que eu estou seguindo a teologia pentecostal aqui, e o escritor que fala sobre os títulos de Deus, ele prefere utilizar o termo nomes mesmo, tá bom? Então, o Soares, ele escreve dizendo, esses títulos aparecem nas escrituras para meramente... Não, esses títulos não aparecem nas escrituras para meramente fazer uma distinção dos deuses das nações. Quando elas, as escrituras, mencionam os nomes divinos, revelam o poder, a grandeza e a glória do Todo-Poderoso, além de enfatizarem os seus atributos. Então, para Soares, os títulos de Deus diz respeito à comunicação do poder de Deus e da glória de Deus. Por quê? Porque ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, se os títulos de Deus estão se referindo às suas obras e aos seus atributos, logo está falando do próprio Yahvé, do ser de Deus por completo. Tá bom? Então, o primeiro título que nós vamos encontrar aí, nós vamos pensar aqui a respeito de Deus, é o próprio termo El, o nome ou o título El. E vocês vão perceber que eu fiz uma separação aqui apenas dos títulos que trazem o nome El, tá bom? Não trouxe os Yahvé, mas vocês podem comprar o livro do Pastor Elmer, ó a propaganda de novo, Deus, Bíblia e Trindade, e lá ele faz as referências dos nomes dos títulos a partir de Yahvé, tá bom? Então eu vou trabalhar no termo El. El, esse título serve para indicar as divindades cananeias, bem como o Deus de Israel. Então nós falamos, as nações tinham seus deuses. E quem era o Deus cananeu? El. Ele era o Deus cananeu. A nação de Israel vai nascendo e se estruturando dentro desse território. Então eles se apropriam deste nome, El, para falar que ele, de fato, é Yahvé. Nós até lemos aqui, né? Deus falando para Moisés. Olha, quando eu me apresentei para Abraão, eu me apresentei como El Shaddai. Eu me apresentei para eles como El Shaddai. O meu nome, Yahvé, não os fiz conhecer. Mas foi para Moisés que Deus se revela como Yahvé. Mas a princípio ele se apresenta como El Shaddai. Então ele é esse título que significa Deus. Ele significa Deus. Mas não podemos perder de vista a ideia estrutural, organizacional das famílias divinas. Por mais que ele signifique Deus, mas ele também tem uma concepção, uma ideia de um Deus chefe. Então vamos lá. De maneira genérica, qualquer Deus, o nome era ele. Então Baal era chamado de ele. Por quê? Baal é um Deus. Axera era chamado de ele, porque Axera é um Deus.
Então, ele era para se falar de Deus no aspecto genérico. Mas quando nós observamos as estruturas organizacionais das divindades, das famílias divinas, ele aparece como Deus supremo, o Deus chefe. Por isso, então, que se justifica o povo hebreu olhar para ele como Deus chefe e falar, não, ele, na verdade, é Yahvé. Vocês falam de um Deus supremo, de um Deus que é sobre tudo e sobre todos, e vocês utilizam um nome para ele, mas de fato ele é Yahvé. Então ele aparece na Bíblia aproximadamente 2.500 vezes. Esse termo ele acompanhado de alguma coisa, né? El Elyon, El Shaddai, El Elohim, vai aparecendo a partir de combinações, tá bom? Então, ele, para os pagãos, é o Deus que está acima de tudo, elevado. Mas, na verdade, é Yahvé, porque somente Yahvé é o Deus único e verdadeiro. Por isso que eu falei que o nome de Deus, Yahvé, é uma denúncia contra o enoteísmo e o politeísmo. Porque enquanto os outros povos estão lá adorando ele, de repente o povo de Israel chega dizendo, não, que ele, nada. O negócio é Yahvé. Yahvé é o Senhor, é o elevado. É sobre tudo e sobre todos. Tá bom? A partir de ele, então nós temos essas outras titulações. El Elyon. E eu já falei aqui, né? El Elyon é um título que expressa a soberania de Deus. Ou seja, ele é o Altíssimo, no sentido de estar sobre tudo e sobre todos. E todos aqueles que desejam ocupar esse lugar cairão nas mais terríveis profundezas. Então, esse título de Deus, El Elyon, se refere ao Deus Altíssimo, se refere à soberania de Deus. El Elyon é o soberano. E todos aqueles que tentam ocupar esse lugar, esse espaço do soberano, caem em profundezas terríveis. E eu utilizei aqui o texto de Isaías, capítulo 14, versículos 14 e 15, para dar esse exemplo, né? O texto diz assim, o rei está dizendo em seu coração, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Ou seja, eu serei El Elyon. Aí vem a resposta de Deus. Mas as profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. El Elyon é um título que pertence somente a Deus. E todos aqueles que ousam ou que tentam tomar este lugar caem em profundezas terríveis. Um outro título de Deus, que é bastante comum para nós, já citei aqui, é o El Shaddai. E eu disse, né, o Melquisedeque é o adorador do El Elyon. Abraão é o adorador de El Shaddai. Muitas tentativas foram feitas para traduzir esse título, Shaddai. Nós sabemos que é Deus. E o que é Shaddai? Então, alguns entendem Shaddai como o Deus dos seios, o Deus das mamas. Shaddai tem uma raiz hebraica que pode ser considerado mamas, seios, porque é o Deus que sustenta, é o Deus que alimenta, é um Deus que fortalece a partir do seu sustento. Então Shaddai tem essa possibilidade. Não estou dizendo que seja isso, mas tem essa possibilidade. Uma outra possibilidade é olhar para a raiz Shaddai a partir da raiz Shaddai. Shaddai, que significa destruir, aniquilar. Então, El Shaddai, a princípio, seria o Deus das mamas. Aí vem uma outra possibilidade dizendo, não, é o Deus terrível, destruidor. Por isso que ele é o Deus de Abraão, o terror de Isaac e o Deus de Jacó. Por que o terror de Isaac? Porque Shaddai pode significar destruição, aniquilamento. Não no sentido de um Deus que sai por aí destruindo e aniquilando as coisas, mas no sentido de que ele é tão grande, tão poderoso, que ele pode me aniquilar. É o terror de Isaac, né? Conhecemos a história de Isaac. Uma terceira possibilidade
de tradução diz respeito ao Deus que é suficiente. El Shaddai como sendo o Deus suficiente. O Deus suficiente em qual sentido? Quando a gente lê Salmos de número 23, né? O Senhor é meu pastor, ele não me falta. O nada me falta. No sentido de que esse Deus que é o meu pastor, ele é o suficiente para mim. Não que no texto lá esteja o El Shaddai, tá bom? Eu só estou falando a respeito do conceito. Ele é o suficiente para mim. Não preciso de mais nada e de mais ninguém. Uma quarta possibilidade é ser traduzido como sendo o Deus das montanhas. El Shaddai como sendo o Deus das montanhas. Por que o Deus das montanhas? Porque nós estamos falando de um povo nômade, peregrinos, que eles andavam em ruas e lugares muito perigosos. E eles precisavam, então, de um Deus que fosse imponente, que fosse visto de longe, inabalável, imenso. Então, Shaddai pode significar o Deus das montanhas. Quando Abraão abençoa Isaac, quando Isaac abençoa Jacó e o manda, ele diz que El Shaddai esteja com você na sua viagem, na sua caminhada. Ou seja, que o Deus da montanha, impotente, esse Deus que é impotente, não é onipotente, esse Deus onipotente, esse Deus que é realmente inabalável, que é visto de longe, possa estar com você, para que todos os perigos da viagem não venham lhe alcançar. Por isso que El Shaddai também tem essa possibilidade de tradução. E por fim, mas não menos importante, El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. E aqui eu cito mais uma vez o Soares, na sua teologia sistemática, quando ele fala que todas essas ideias de o Deus das mamas, o Deus sustentador, o Deus aniquilador, o Deus suficiente, o Deus das montanhas, ele diz que todas essas designações, na percepção dele, e eu concordo com ele, aponta para uma coisa só, o Deus Todo-Poderoso. Então, El Shaddai teria aí, então, essa possibilidade de ser um título que é traduzido como Deus Todo-Poderoso. Depois de El Shaddai, tem então o termo Elohim. Elohim é o primeiro título de Deus que aparece nas Escrituras. Todo iniciante, né, de estudo da língua hebraica decora esse versículo, né? Sai por aí falando para falar que a galera fala, e manja de hebraico, hein? Bereshit bara Elohim. Para por aí, né? Bereshit bara Elohim. Pronto, sou um hebraísta nato. Elohim é o primeiro título de Deus que aparece nas Escrituras. E esse título, irmãos, ele é bastante emblemático. Por quê? Porque ele é um título plural para se referir ao Deus único e verdadeiro. Então, o texto bíblico, ele tem a sua abertura no nosso cânon, utilizando um termo plural para falar de um Deus único e verdadeiro. Elohim é plural de Eloá. Eloá é o nome de El, acrescido da letra Re. Esse substantivo vem do hebraico, vem do verbo hebraico Alá, e significa ser adorado, ser excelente, ser temido e ser reverenciado. Portanto, Elohim se refere mais ao Deus transcendente do que ao Deus criador. Elohim teria, a princípio, essa significação. O Deus que é excelente, o Deus que é temível, o Deus que é excelso, o Deus que é elevado, o Deus que precisa ser reverenciado. Elohim. Este plural, ele é bastante interessante e existe muitas discussões a respeito dele, tá bom? Então, é importante ressaltarmos que na teologia pentecostal, e nós somos uma igreja pentecostal, então, na teologia pentecostal, esse título é visto como a revelação da Trindade no Antigo Testamento. Para os teólogos pentecostais, Elohim é uma indicação clara da Trindade
já no Antigo Testamento, no primeiro versículo da Bíblia. Porém, se nós formos interpretar o texto do Gênesis com as lentes simplesmente judaica, então nós vamos concluir a mesma coisa que eles concluíram. Então, para o judeu, Elohim nada tem a ver com Trindade, porque eles são de fato unicistas. Então, Elohim para o judeu diz respeito a um plural majestático. É como se o termo estivesse falando da grandeza de Deus. Assim como quando eles vão falar sobre água, eles não falam, eles olham para o mar e eles não falam água, eles falam no plural, águas. Porque a imensidão daquilo não pode ser colocada em palavras. Ele olha para o céu e ele diz céus. Aí a gente faz algumas teologias, né? Algumas pessoas fazem uma teologia dizendo primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, até o sétimo céu, né? Para falar de camadas de céus. Não, quando eles dizem céus, ele está falando de algo tão imenso que não cabe em uma palavra singular. Então utiliza-se o plural. Então a ideia para a lente hermenêutica judaica é que Elohim significa esse majestoso, esse ser grandioso que não pode ser colocado dentro de uma palavra singular. Mas nós não temos a lente judaica como interpretação das Escrituras. Nós somos cristãos e ainda pentecostais. Então as nossas lentes são outras. E dentro da nossa lente, nós não somos rabinos, né? Então dentro das nossas mentes, Elohim mostra para nós que esse termo não diz respeito simplesmente a um hebraísmo, propriamente dito. Segue-se, então, que esse plural é indicativo não dos poderes de Deus, mas sim das pessoas da Trindade. Então, dentro da nossa hermenêutica, nós continuamos olhando para o Elohim como sendo não os poderes de Deus, mas, de fato, como sendo indicativo aí da Trindade. E, por fim, mas não menos importante, eu selecionei aqui Adonai. Adonai. Esse é outro título que carrega o plural. Nós temos Elohim, que carrega o plural, e nós temos Adonai, que também carrega o plural. Sua forma singular, a forma singular de Adonai é Adon, que significa Senhor. E o plural Adonai, que significa senhores. Então aqui nós vamos ter mais um indicativo da Trindade para falar a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como sendo senhores. Então, dentro da hermenêutica pentecostal, nós vamos ter Elohim e Adonai para poder, então, fundamentar a ideia da Trindade já no Antigo Testamento. Esse título não é meramente de tratativa, antes expressa a soberania do Deus único e verdadeiro, do Deus do universo. Então, Adonai não é simplesmente um pronome de tratativa. Senhor para lá, Senhor para cá, como nós utilizamos, talvez, com os nossos pais. Eu sou dessa geração, né? Quando eu vou falar com meu pai, eu falo Senhor, 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 Senhor. Isso significa um processo de tratativa, é como eu trato ele. Tá bom? Para Deus, esse Senhor, esse Adonai, não diz respeito simplesmente a uma tratativa com ele. Deus, quando nós chamamos Deus de Senhor, nós estamos expressando e falando que reconhecemos que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o soberano. Então, Soares, mais uma vez, na teologia pentecostal, ele escreve: nunca é usado como pronome de tratamento. Para este caso, o hebraico usa Adoni ou Adon, que significa Senhor. Então, quando o texto hebraico quer falar com pessoas e quer usar esse pronome de tratativa, ele não vai usar Adonai para chamar o outro de Senhor. Quando ele vai chamar o ser humano de Senhor, ele chama de Adon ou Adoni. Adon ou Adoni. Simples assim. Agora, Adonai só é utilizado para o Deus único e verdadeiro, porque expressa o seu ser por completo. Esse título é tão relevante para a cultura judaica que eles evitam
pronunciá-lo, chamando Deus de Hashem. Hashem é um termo hebraico que significa o nome. Então eles têm tanto respeito, temor por Deus, que eles preferem não utilizar o nome ou os títulos, mas eles colocam outro, né? Hashem, outro título, o nome. E isso não sai da cabeça deles, né? O texto de Números diz: quando vocês se aproximarem do templo para adorar Hashem, para adorar o nome, façam assim, 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 assim. A ideia é que quando nós conhecemos o nome e os títulos de Deus, nós temos que reconhecer de fato a sua grandeza e nos relacionarmos com ele. Então eu fiz essa separação, vocês viram apenas os nomes El. Nós temos Yahvé, vou usar o termo que é comum para nós, tá bom? Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Tsekenu, e por aí vai. Nós temos vários títulos de Deus a partir da composição Yahvé, tá bom? Mas eu utilizei apenas do El para falar a respeito da cultura e da forma como nós vamos nos inserindo dentro da cultura a partir do nome e dos títulos de Deus. Então, eu encerro dizendo, ao longo das Escrituras, vemos que Deus escolheu se revelar progressivamente à humanidade. Seu nome e seus títulos não são meros rótulos, mas expressões vivas de sua natureza, de seus atributos e de sua relação com seu povo. Desde os patriarcas até a manifestação plena em Cristo, Deus se faz conhecido, ao mesmo tempo em que permanece insondável, um mistério revelado que nunca se esgota. O conhecimento do nome de Deus nos convida a mais do que uma compreensão teórica. Ele nos chama a um relacionamento. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, dizendo, santificado seja o teu nome, ele não estava apenas falando sobre um título divino, mas sobre a santidade e a grandeza do próprio Deus. O nome de Deus é mais do que uma palavra, é a manifestação de sua presença, sua fidelidade e seu amor imutável. Diante disso, nossa resposta só pode ser a adoração, o reconhecimento de sua soberania, que possamos, como o profeta Abacuque, nos aquietar diante do Senhor em reverência e entrega, sabendo que ele é El Elyon, que ele é o Altíssimo, que ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso, que ele é Elohim, o Criador de todas as coisas. Também nos convida a conhecê-lo e a viver em comunhão com ele. Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Pastor Fábio, obrigado. Pastor Elmer, obrigado pelo convite. E que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Amém?